Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos chegando para uma aulinha muito importante sobre ácidos. Vamos em funções inorgânicas e nós vamos começar pelos ácidos. Os ácidos diarrênios, uma das definições possíveis para ácidos, ok? Então, os ácidos diarrênios. Como eu vou resumir a teoria ácida para arrênios? Primeiro ponto. A teoria de arrênios é a teoria que trabalha em água, chamada de teoria aquosa. Então, os ácidos diarrênios em água liberam H+. Os ácidos diarrênios em água liberam H+. A gente já vai comentar sobre. Ainda vamos seguir, além deles liberarem o H+, tem um nome para esse processo de liberação do H+. Então, os ácidos diarrênios em água que liberam H+, pelo processo de ionização. Então, os ácidos diarrênios em água sofrem ionização, liberando H+, ok? Essa é a definição de arrênios. Como acontece a liberação desse H+, nós veremos na aula seguinte, ok? Mas guarda essa definição com carinho, porque nós vamos precisar dela e é muito importante a definição de arrênios. Ácidos diarrênios em água liberam H+, pelo processo conhecido como ionização. Beleza? Vamos dividir os meus ácidos em dois grupos bem importantes. Os chamados hidrácidos e oxiácidos, ok? Se eu começar pelos oxiácidos, fica meio indutivo para você errar. Quer ver? Eu falo assim para ti, os oxiácidos são os ácidos que apresentam oxigênio. Então, oxiácidos são os ácidos que apresentam oxigênio. Se eu vou direto na pergunta e falo, tá, e os hidrácidos? Você pensa, bom, se os oxiácidos são os ácidos que têm oxigênio, os hidrácidos são os que têm hidrogênio. Cara, foca na definição, ó. Os ácidos diarrênios têm hidrogênio, têm o H+, independente de ele ser um hidrácido ou ele ser um oxiácido. A diferença é que o oxiácido tem oxigênio na fórmula. O hidrácido não tem oxigênio, mas os dois, tanto o hidrácido quanto o oxiácido, eles vão liberar o H+, na definição do arrênios, ok? Então, hidrácido não é o ácido que tem hidrogênio. Hidrácido é aquele que não tem oxigênio. O oxiácido é aquele ácido que tem oxigênio na sua estrutura, ok? Vou pegar uns exemplos aqui. HCl, certo? O HCl em água, então, definição de arrênios, o HCl em água libera o H+, e o seu ânion respectivo Cl-. O H2S, que também é um hidrácido, assim como o HCl. Por que esses dois são hidrácidos? Eles não têm oxigênio na fórmula do ácido, ok? Então, o H2S, ácido sulfídrico, ele libera 2H+, e o seu ânion respectivo S-2. Beleza? Pensando nisso daqui, eu já vou definir alguma coisa importante também, ok? O HCl liberando 1H+, eu vou dizer que o HCl ele é um hidrácido do tipo monoácido, ok? Monoácido porque ele libera 1H+. O H2S, que está liberando 2H+, eu vou classificar ele como sendo um diácido. Ele é um diácido porque ele libera 2H+. Vou olhar dentro dos oxiácidos, olha, 3 exemplos de oxiácidos aqui, ó. H2SO4, ácido sulfúrico, H3PO4, ácido fosfórico, H3PO3, ácido fosforoso. O H2SO4, o ácido sulfúrico, também está liberando 2H+ em solução, e ele é um oxiácido. Mesmo ele sendo um oxiácido, para a definição monoácido, diácido e assim por diante, é a quantidade de H+ que vai determinar essa classificação aqui, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, o H2SO4, que está liberando 2H+ em solução aquosa, eu também vou escrever que ele é um diácido, porque ele está liberando 2H+ em água, ácido diarrênios. Olhei para o ácido fosfórico, H3PO4. Olho a ionização dele, está liberando 3H+. Ele liberando 3H+, vou seguir a ordem. Mono é 1, di é 2, 3H+ presente na ionização vai ser chamado de triácido. Ok? Agora eu olho para esse camarada aqui, ó, para o H3PO3 e vejo que ele tem só 2H+. Bom, eu tenho certeza que você devia estar construindo uma lógica assim. Bom, o HCl
tem um hidrogênio, monoácido. O H2S tem 2 hidrogênios, diácido. O H2SO4 também tem 2 hidrogênios, liberou 2H+, diácido. O H3PO4 tem 3 hidrogênios, triácido, mas quando eu chego no H3PO3, eu esbarro em ele liberar só 2H+. Então eu vou olhar para a ionização dele para definir se ele vai ser um monoácido, diácido ou triácido. E como esse cara tem 2H+ só na ionização, ele será chamado de diácido. A regra vale o seguinte: dentro dos hidrácidos, que são aqueles que não têm oxigênio, o número de hidrogênios vai dizer se ele é monoácido, diácido ou triácido. O número de hidrogênios nos hidrácidos vai dizer se ele é mono, di e assim por diante. Nos oxiácidos, ok? Eu não consigo fazer isso, certo? Porque em todas essas definições, monoácido, diácido e triácido, ele leva em consideração uma questão importante: o número de hidrogênios, os chamados hidrogênios ionizáveis, e não o número de hidrogênios presente na fórmula. Alguns casos coincidem. Aqui eu tenho exemplos no ácido fosfórico que coincidiu de ele ter 3 hidrogênios e ser um triácido. No caso do ácido sulfúrico, ter 2 hidrogênios e ser um diácido, ok? Mas o que determina é o chamado hidrogênio ionizável, ok? Para eu poder definir isso daqui, o que determina é o chamado hidrogênio ionizável. E o que é o hidrogênio ionizável? Onde eu encontro ele? Dentro dos oxiácidos, que são os ácidos que têm oxigênio, é o que a gente vai ver na nossa próxima aulinha. Então, na próxima aula eu vou estar mostrando para ti o porquê que esse camarada aqui ele é um diácido, tendo 3 hidrogênios na fórmula, e não um triácido, como o caso de cima. Beleza? Então, acompanha a próxima aula para a gente pegar a diferença aqui do porquê que o ácido fosfórico é triácido e o ácido fosforoso é chamado de um diácido. Beleza? Te espero nela!